Eu já vi muita coisa no campo, mas nada como aquilo. No meio do meu gado estava a filha do patrão, desacordada e machucada. E quando percebi o que tinha acontecido com ela, eu soube, na mesma hora, que minha vida nunca mais seria a mesma. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dias em que a terra faz silêncio demais. Não o silêncio de quem descansou, o outro. Aquele que pesa, que senta no peito como pedra molhada e não sai nem quando o vento vem. Eu já devia ter aprendido a reconhecer esse silêncio. Mas homem calejado é teimoso na ignorância. Continua andando mesmo quando os pés avisam. Era uma tarde de fim de março, dessas que Goiás guarda com ciúme. O calor ainda firme no ar, mas com aquele cheiro fino de chuva distante que vem do horizonte antes da água chegar. O sol estava baixando devagar, preguiçoso, tingindo o cerrado de amarelo velho. A poeira que o branco levantava com os cascos ficava suspensa por um segundo e depois descia de volta para o chão, como se a própria tarde não tivesse pressa de ir embora. O branco, meu cavalo branco, 16 anos comigo esse bicho. Aprendeu a andar no meu ritmo, a parar quando eu parava, a sentir quando eu estava com a cabeça longe. Não precisava de rédea firme, bastava o peso do corpo mudar de lado. E ele já sabia. Naquele dia, ele diminuiu o passo sem eu pedir. Eu não notei de imediato. Estava olhando para o lado, acompanhando o voo baixo de um casal de seriemas que cruzava o pasto. Essas aves que gritam como se o mundo devesse alguma coisa a elas. Minha falecida Lucinha adorava. Dizia que seriema é bicho de alma antiga, que vem de quando o campo ainda não tinha cerca. Faz 7 anos que ela se foi. 7 anos que eu acordo cedo demais, durmo tarde demais e preencho o meio com trabalho. Não porque precisava tanto assim, mas porque trabalho não deixa espaço para mais nada, e eu precisava não deixar espaço. Devolvi o olhar para o caminho e notei que o branco tinha parado de vez. As orelhas levantadas, o pescoço esticado na direção do pasto da direita, além da cerca de arame. Os músculos do ombro tensos. "Que foi?" Perguntei baixo. Ele não respondeu. Óbvio, mas o corpo dele respondia. O rabo quieto, as narinas abertas, a atenção inteira voltada para alguma coisa que eu ainda não via. Olhei na direção que ele apontava. O gado. Meu rebanho de Nelores estava agrupado no pasto da margem, uns 40 metros da estrada de terra. Isso em si não era estranho. O que era estranho era o jeito. Não estavam espalhados pastando como de costume naquele horário. Estavam parados, juntos, formando um aglomerado compacto no centro do pasto, cabeças baixas e móveis, como se estivessem protegendo alguma coisa, ou escondendo. O Duque, meu cachorro vira-lata preto, que vinha troteando ao lado da estrada desde a saída da sede, parou também. Levantou o focinho. Farejou o ar por uns 3 segundos. Então correu em direção à cerca, passou por baixo e entrou no pasto. "Duque!" chamei. Ele não parou. Desci do branco devagar. Enrolei as rédeas no mourão mais próximo e passei por baixo da cerca também. A capim braquiária chegava na altura do joelho. Sentia a aspereza das folhas contra a calça de brim e o cheiro de esterco seco que o calor concentra nessa hora do dia. Me aproximei do gado. Eles não fugiram, nem viraram a cabeça. Ficaram parados, aquele grupo compacto, como se tivessem combinado antes de eu chegar. "Vamos, toca, toca!" Bati palma uma vez. Nada. Batalhei mais 2 passos. Então, um dos Nelores à frente deu um passo de lado e depois outro, como se abrisse passagem. Os outros foram seguindo, lentos, sem pressa, sem o costumeiro debandamento quando o dono aparece inesperado. Abriram um corredor, e no centro do corredor, no chão seco, estava ela. Parei. O Duque estava deitado ao lado dela, a cabeça apoiada na pata dianteira,
os olhos abertos, como se já fizesse a vigília há algum tempo. Eu fiquei olhando por uns 3 segundos, que pareceram mais. Mulher, jovem, deitada de lado no chão, batido do pasto, o corpo levemente curvado, como quem desmaiou enquanto tentava se proteger. Usava roupa escura, uma blusa de algodão e calça jeans. O cabelo escuro, preso atrás, estava parcialmente solto e espalhado na poeira. Do lado da cabeça dela, um chapéu de aba larga, jogado à distância de um braço estendido, como se tivesse sido arrancado de repente ou como se ela tivesse largado ao cair. Não havia ninguém mais. Só o vento, o gado parado, o cachorro quieto e aquele silêncio que eu devia ter reconhecido na estrada. Me ajoelhei do lado dela. Encostei 2 dedos no pescoço, abaixo do queixo. Pulso, fraco, irregular, mas presente. Ei, falei baixo. Você tá me ouvindo? Nada. Nem movimento, nem som. Passei o dorso da mão na bochecha dela. Quente, seca. A pele que fica assim quando o sol bateu por tempo demais e o corpo já não consegue mais suar. Insolação, pensei. Ou desidratação. Ou as duas coisas juntas. Ia levantar para buscar o cantil que estava na cela do branco quando meu olhar desceu pelo braço dela. E parei. O antebraço esquerdo estava voltado para cima. E no lado interno, acima do pulso, 4 marcas compridas, paralelas, roxas. Do tamanho e espaçamento de dedos de homem. Não era queda, não era galho, não era acidente nenhum. Alguém segurou esse braço com força, com intenção. Meu estômago virou. Olhei em volta de novo, devagar dessa vez. O pasto aberto, a cerca, a estrada de terra ao longe, o cerrado além. Nenhuma figura, nenhum motor, nenhum barulho de gente. Mas marcas assim não somem junto com quem as fez. Voltei o olhar para ela, pro rosto, e algo na curvatura do nariz, na linha do queixo, naquele ângulo específico da testa. Qualquer coisa me foi familiar. Como quando você ouve uma música que não reconhece o nome, mas conhece a melodia. Inclinei levemente a cabeça. E aí reconheci. Meu sangue não esfriou, gelou. De repente, de um jato, do pescoço até o estômago, era a Isabela, filha do coronel Renato Meireles Braga, o homem mais poderoso em 400 quilômetros de raio, dono de terra, de gado, de empresa de transporte, de pelo menos 2 vereadores e de uma certeza inabalável de que o mundo pertence a quem tem nome suficiente para reivindicá-lo. Eu tinha trabalhado na fazenda dele anos atrás. Conhecia o rosto da Isabela desde que ela tinha 12 anos de idade, andando de bicicleta no terreiro da sede enquanto os peões chegavam com o gado. Aqui estava ela, no meu pasto, com marcas no braço, inconsciente, e não havia chegado de carro. Não havia sinal de veículo no capim em volta. Ela tinha vindo a pé ou tinha sido trazida e largada. Fiquei agachado, olhando para ela por um tempo que não sei medir. Parte de mim quis levantar. Quis voltar para o branco, montar, continuar o caminho, fingir que o gado estava protetor por alguma razão de bicho e que eu não tinha visto nada. Era possível. Era mais simples. Era o caminho que não envolvia o nome de Meireles Braga em nada que me dissesse respeito. Mas não me levantei. Porque 7 anos atrás, numa tarde parecida com essa, com o mesmo céu amarelado e o mesmo silêncio pesado, eu tinha chegado tarde. Tinha feito a escolha mais fácil. Demorei, hesitei, achei que alguém mais capaz do que eu ia cuidar. E Lucinha tinha pagado por isso com febre que virou sepse, que virou despedida. Aquela culpa eu carregava, não na cabeça, no osso. E ali, olhando para Isabela Meireles com marcas de mão no braço, eu senti que estava de novo diante da mesma bifurcação. Dessa vez não, murmurei. Para mim mesmo, ou para Lucinha. Não sei bem para quem. Me levantei, fui até o branco, tirei o cobertor enrolado atrás da cela. Voltei até ela. Foi então que vi a mão.
A mão direita dela estava fechada, não relaxada como a mão de quem está inconsciente, fechada com aquela tensão de quem segura algo com propósito, mesmo sem estar acordado, como se o corpo tivesse guardado aquele reflexo quando a mente apagou. Me ajoelhei. Com cuidado, passei o polegar entre os dedos dela. Dentro da mão fechada havia um pedaço de papel, amassado, dobrado várias vezes, escuro de suor e de terra nas dobras. Tirei devagar. Ela não reagiu. Fiquei olhando para aquele papel sem abrir. Não sabia o que era. Não sabia se devia saber. Mas algo me disse, aquele mesmo instinto que o branco tinha na estrada, que aquilo não era qualquer coisa, que alguém não queria que fosse encontrado, ou que ela tinha guardado com a última força que tinha antes de cair. Dobrei e enfiei no bolso do peito da camisa, sem pensar muito mais do que isso. Depois, fui buscar o cantil. Molhei o lenço e passei na testa dela. Tentei colocar um pouco d'água nos lábios. Ela não engoliu, mas tampou levemente os lábios quando o líquido tocou, sinal de que alguma coisa ainda funcionava por dentro. Com esforço, ela não era pesada, mas peso morto é outro peso. Consegui ajeitá-la e colocá-la atravessada no lombo do branco. O cavalo ficou firme, as patas plantadas no chão, o corpo imóvel como se soubesse que qualquer movimentação errada ia custar caro. Segurei o peso dela com um braço e as rédeas com o outro. Me ajuda, falei para o branco. E comecei a andar, devagar, cada passo calculado. O Duque veio do lado, quieto, atento, sem o trote animado de sempre. Minha cabeça trabalhava mais rápido do que as pernas. Isabela Meireles Braga no meu pasto, inconsciente, com marcas de dedos no braço e um papel secreto na mão fechada. Isso não era um acidente que eu podia resolver com água e sombra. Isso era coisa que ia crescer. O cerrado abriu devagar na minha frente enquanto eu caminhava de volta para a sede. O sol estava quase no horizonte agora, largo e vermelho, daquele tom que o campo usa quando quer dizer que o dia acabou e o que vem depois vai ser diferente. Eu não sabia ainda o quanto diferente, mas o silêncio pesado que o branco tinha sentido na estrada, agora eu sentia também, dentro do peito, como aviso de tempestade. Cheguei na sede com o sol já encostado no horizonte. A casa é simples, sempre foi. 3 cômodos, varanda de frente, telhado de barro que chora quando chove forte. Lucinha tinha um jeito de deixar tudo arrumado que eu nunca consegui reproduzir. Hoje tem toalha dobrada errada e copo na pia, e isso é o que é. Desci do branco com cuidado, segurei o corpo dela com os 2 braços e carreguei até o sofá da sala. Pus um travesseiro embaixo da cabeça. Fui buscar um pano molhado, passei na testa, nas bochechas, no pescoço. Ela respirava. Isso eu ficava checando a cada 2 minutos. Peguei o telefone e liguei para o posto de saúde do município. A atendente perguntou sintomas. Eu descrevi. Ela disse que mandava ambulância, que demoraria uns 40 minutos dependendo do caminho. 40 minutos é tempo demais quando você não sabe o que aconteceu com uma pessoa. Fiquei sentado na cadeira de frente para ela, os cotovelos nos joelhos, olhando. Tentei lembrar tudo o que eu sabia sobre a Isabela. Tinha ido embora estudar fora. Brasília, me parecia. Direito ou administração, não lembrava bem. Voltava para a fazenda do pai nas festas. Vi ela uma vez no mercado do município, uns 2 anos atrás. Ela estava diferente, mais séria. O tipo de seriedade que não é maturidade, é peso. Mas o que ela estava fazendo no meu pasto? Minha fazenda não fica na rota de nada, estrada de terra ruim, sem placa, quase sem movimento. Você chega aqui porque conhece o caminho ou porque alguém te trouxe. Não é passagem. Foi então que lembrei do papel. Tirei do bolso. Ainda dobrado, ainda com aquelas manchas escuras nas dobras, fiquei olhando para ele por um momento, como se pudesse adivinhar o conteúdo pelo tamanho. Abri devagar. A folha era pequena, arrancada de caderno. A escrita era miúda, inclinada, feita com pressa.
a letra de quem escreve sem mesa, apoiando em coisa errada. Algumas palavras estavam borradas pelo suor, mas dava para ler a maior parte. Li 2 vezes, dobrei de volta. Fiquei quieto por um tempo que não sei medir. Não vou dizer aqui o que estava escrito, ainda não, porque naquela hora eu mesmo precisei de um tempo para entender o que aquilo significava e o que ia me custar entender. O que posso dizer é que aquele papel não era bilhete, não era recado, era registro. O tipo de coisa que alguém escreve quando sabe que pode não ter outra chance de contar. Guardei no bolso de volta, mais fundo dessa vez. Fui até a janela, olhei para o terreiro. O branco estava no pasto de baixo, pastando tranquilo. O Duque estava na varanda, deitado de frente para a porta, como sentinela que ninguém pediu, mas que apareceu do mesmo jeito. Voltei para o sofá. Passei mais água fria no pano, troquei na testa dela, e foi então, olhando de novo para o corpo dela deitado, que percebi o que não tinha visto antes. A blusa escura escondia bem, mas com ela deitada de lado e a roupa levemente levantada na cintura, ficou visível a barriga, pequena, ainda discreta, mas arredondada do jeito específico que não tem outra explicação. Ela estava grávida. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, o peso daquela tarde inteira tinha dobrado. Isso não era mais só Isabela Meirelles em perigo. Era Isabela Meirelles e um filho no ventre dela, com marcas de mão no braço, desmaiada no meu pasto com um papel secreto na mão fechada. Isso era urgência de outro nível. Fui até o telefone, liguei de volta para o posto, informei sobre a gravidez. A atendente disse que passaria para a equipe. Desliguei. Voltei para a cadeira. Não conseguia ficar parado, mas também não tinha para onde ir. Minha cabeça não parava de trabalhar naquele papel, no que estava escrito, em quem tinha sido mencionado, porque um nome aparecia ali, um nome que eu conhecia. E não era o nome do Coronel Meirelles, era o nome do genro. Aquilo explicava as marcas no braço, explicava por que ela estava fugindo a pé pelo cerrado em vez de ligar para a polícia. Explicava por que o papel estava escondido na mão fechada em vez de guardado na bolsa. Porque bolsa some, bolsa é tirada, bolsa você perde quando te agarram pelo braço. Mão fechada é diferente. Mão fechada você só abre se a pessoa quiser, ou se a pessoa morrer. O som do motor chegou de longe, subindo a estrada de terra. Me levantei, fui até a janela. Os faróis da ambulância apareceram primeiro, brancos e altos. Depois, atrás, mais perto do que eu esperava, os faróis de uma caminhonete, escura, larga, daquelas que fazem barulho de dono quando passam. Aquilo me deu um frio imediato. Os socorristas entraram rápido, 2 homens e uma mulher, com maca e equipamento. Eu mostrei ela no sofá, expliquei o que sabia, que achei desmaiada, que o pulso estava fraco, que estava grávida. Eles começaram a trabalhar nela com aquela eficiência silenciosa de quem já viu urgência demais para perder tempo com conversa. Eu fiquei de lado, mas meu olhar foi para a janela. A caminhonete tinha parado no terreiro, motor desligado, os faróis ainda acesos, apontados direto para a porta da casa. Ficou assim por uns 20 segundos, compridos demais para ser descuido. Depois a porta do motorista abriu. O homem que desceu era alto, ombros largos, postura de quem nunca precisou pedir licença para entrar em nenhum lugar. Camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo, cabelo bem arrumado, rosto fechado, não de preocupação, de avaliação. Ele caminhou até a porta sem pressa, entrou sem bater, olhou para ela na maca por 2 segundos. Não foi o olhar de marido, não foi o olhar de quem estava com medo de perder alguém. Foi o olhar de quem está fazendo inventário. Virou para mim. Ela vai para o hospital? A voz era calma, controlada demais. Os socorristas vão decidir. Respondi. Ele assentiu devagar. Olhou de volta para ela. Depois olhou para a sala inteira, vagaroso, o tipo de olhar que está procurando algo específico, sem querer parecer que está procurando. Você é o dono aqui?
Perguntou como se não soubesse. Sou. Pausa. Ela estava com alguma coisa? Bolsa, documento, alguma coisa dela? Não perguntou o que aconteceu. Não perguntou como eu a encontrei. Não perguntou se ela tinha falado alguma coisa antes de desmaiar. Perguntou de objeto. Olhei nos olhos dele, escuros, quietos, sem fundo visível. Os olhos de alguém que aprendeu a não mostrar nada. Só achei ela, disse. Ele me encarou por um tempo longo. Aquele tipo de silêncio que é pressão disfarçada de calma. Depois assentiu uma vez, virou e saiu pela mesma porta que entrou. A ambulância levou mais uns 10 minutos para estabilizar ela e sair. Eu fiquei na varanda, assistindo. A caminhonete foi atrás, devagar, os faróis sumindo pela curva da estrada de terra. A poeira subiu. Depois, assentou. O silêncio voltou, mas era outro silêncio. Não o da tarde, o da noite que começa e não promete nada bom. Entrei. Sentei na cadeira, coloquei a mão no bolso do peito e senti o papel dobrado ainda ali, aquecido pelo corpo. Aquele homem não tinha vindo por preocupação. Tinha vindo verificar se algo tinha escapado do controle. E eu tinha respondido com mentira na cara limpa. Fui até a janela, olhei para o cerrado escuro lá fora. As primeiras estrelas aparecendo, fracas ainda, disputando espaço com o roxo que o céu fica quando a noite está chegando, mas ainda não chegou. Ela não tinha caído no meu pasto por acidente. Ela tinha ido até lá, conhecia o caminho, ou tinha sido jogada perto o suficiente para chegar, e guardou aquele papel com a última força que tinha antes de desmaiar. Ela queria ser encontrada, e se queria ser encontrada, estava fugindo, e se estava fugindo dele. Agora eu tinha o papel que ele tinha vindo buscar, e ele sabia que eu tinha estado com ela. Fui até a porta, passei a tranca, voltei para a cadeira, fiquei sentado no escuro por um tempo, sem acender a luz, ouvindo o cerrado lá fora, o canto dos grilos, o vento nas folhas do pequizeiro, o mugido distante de algum boi inquieto. Sons normais, sons de sempre. Mas eu sabia que aquela noite não ia ser normal e que o homem da caminhonete ia voltar. A questão era o que eu ia fazer quando ele voltasse. Não dormi naquela noite. Fiquei na cadeira até perto da meia-noite, ouvindo o cerrado. Depois fui até o quarto, deitei, olhei para o teto, levantei 2 vezes para checar a tranca da porta. Na terceira vez que me levantei, fui para a cozinha, esquentei café e aceitei que o sono não ia vir. Sentei à mesa com a caneca e o papel na frente. Abri de novo. A letra miúda e inclinada, escrita com pressa, em algumas partes quase ilegível. Mas eu tinha lido suficiente vezes para já saber o que estava ali mesmo antes de focar os olhos. O nome que aparecia era Fábio Drummond, genro do coronel, casado com a Isabela havia 3 anos. Empresário, transporte, agronegócio, aquele tipo de negócio que tem muitas frentes e poucas perguntas. Eu o tinha visto algumas vezes ao longo dos anos. Homem de aperto de mão firme demais e sorriso de quem pratica no espelho. O papel não era narrativa, era lista, datas, valores, nomes de propriedades. Números que pareciam coordenadas ou registros de cartório. E no final, 3 linhas escritas com pressão diferente das outras, como se tivessem sido adicionadas depois, mais rápido, com menos cuidado. Ele sabe que eu vi. Tentei ir à polícia, não deixou. Guarda isso. Se algo acontecer comigo, leva para a Delegacia Federal em Palmas. Não confia em ninguém daqui. Pus a caneca na mesa devagar. Delegacia Federal, não a delegacia do município, não a da cidade vizinha. Federal, o que significa que o que estava naquele papel ultrapassava cerca de fazenda e briga de família. Fiquei olhando para aquelas 3 linhas por um tempo longo. Se algo acontecer comigo. Ela tinha escrito isso, sabendo o que podia acontecer. Tinha escrito e guardado na mão fechada e entrado no cerrado com marcas de dedo no braço e chegado até o meu pasto porque era o único lugar que ela conseguia alcançar.
Dobre o papel. Guardei no bolso de volta. Me levantei, fui até a janela da cozinha. O terreiro estava vazio, banhado pelo luar fraco de lua minguante. O Duque estava enrolado perto do coxo, dormindo. O branco estava no pasto, imóvel, uma mancha clara no escuro. Palmas ficava a pouco mais de 200 quilômetros. Não era viagem que se fazia de madrugada, sozinho, sem saber quem sabia o quê e quem estava de olho no quê. Voltei para a cadeira. Tentei organizar o que eu tinha. Tinha o papel. Tinha o que estava escrito. Tinha o nome de Fábio Drummond, ligado a datas e valores que uma mulher grávida achou necessário guardar, escondido na própria mão. Tinha um homem que veio de caminhonete atrás de ambulância e a primeira coisa que perguntou foi sobre objeto, não sobre vida. E tinha meu próprio nome agora colado nessa história, porque eu tinha respondido com mentira e ele sabia que eu tinha estado com ela. Fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda, tirei o celular velho que eu usava como reserva. Sem chip. Mas tinha o Wi-Fi quando eu ligava o roteador. Liguei o roteador, conectei o celular velho, abri o navegador, Fábio Drummond, busquei o nome. Apareceram resultados de empresa. Drummond Agro e Transportes, sede em Palmas, filial em Gurupi. Alguns registros de associação comercial. Uma foto antiga de evento de pecuária. Ele ao lado do Coronel Meirelles. Os dois sorrindo para a câmera com aquele sorriso de quem sabe que a foto vai circular. Busquei mais fundo. Mudei o termo de busca. Encontrei uma nota pequena de site regional, de 8 meses atrás. Investigação aberta pelo Ministério Público Federal sobre desvio em contratos de arrendamento de terra pública na região norte de Goiás e sul do Tocantins. Nomes não citados nominalmente no texto. Pessoas ligadas ao setor agropecuário era o eufemismo usado. Fechei o navegador, desliguei o roteador. Fiquei sentado no escuro com o celular velho na mão. Não era briga de fazenda, era coisa federal. Isabela tinha datas, valores e nomes escritos num papel guardado dentro do punho fechado, porque sabia que se o papel sumisse, ela não tinha mais nada. E que se ela sumisse junto com o papel, ninguém ia saber de nada. O galo cantou lá fora, uma vez. Depois outro mais longe. O céu estava começando a clarear no lado leste. Aquele cinza que vem antes do rosa, que vem antes do amarelo. O cerrado acordando devagar, como faz toda manhã. Sem pressa, sem drama. Como se a noite não tivesse sido pesada. Me levantei, lavei a caneca, coloquei água para ferver. Enquanto esperava, fui até a varanda. O Duque levantou a cabeça, me olhou, voltou a deitar. O ar estava fresco ainda. Aquele frescor curto de madrugada que Goiás oferece de presente antes de tirar de volta quando o sol sobe. Pensei no Coronel Meirelles, homem de 70 e poucos anos, dono de nome antigo naquela região. Eu tinha trabalhado na fazenda dele por 2 anos, quando cheguei aqui vindo do Piauí, antes de juntar dinheiro suficiente para arrendar meu próprio pedaço de terra. Ele era daquele tipo de patrão que não grita, não precisa. Basta o silêncio dele pesar no ar que todo mundo entende o recado. Mas havia uma coisa que eu sabia sobre o Coronel Meirelles. Ele amava a filha. De um jeito antigo, possessivo, aquele amor de pai que confunde cuidar com controlar. Mas era amor do mesmo jeito. Quando a Isabela tinha uns 15 anos e caiu de cavalo e quebrou o pulso, ele ficou 3 dias sem sair da cidade esperando o resultado da cirurgia. Se soubesse que o genro tinha feito aquelas marcas no braço dela, o que ele faria? Essa pergunta não tinha resposta simples. Porque entre o amor de pai e o interesse de negócio, homem poderoso às vezes escolhe o que dói menos para ele mesmo. O fogo do fogão chiou. Fui tirar a água. Fiz o café. Bebi em pé, encostado na pia, olhando a janela clarear. Uma coisa estava ficando clara para mim naquela manhã que nascia.
Eu não podia ficar parado, não podia esperar que Fábio Drummond decidisse quando e como ia resolver o problema do fazendeiro que tinha achado a mulher dele e que podia ou não ter alguma coisa que lhe pertencia. Esperar era dar a ele a iniciativa. E homem que vem de noite atrás de ambulância com olho de inventário não é homem que age devagar quando decide agir. Mas ir a Palmas com o papel diretamente, isso tinha riscos que eu precisava calcular. Se alguém estava de olho no caso, se havia pessoas compradas na rota entre aqui e lá, eu podia estar entregando o papel e eu mesmo junto. Precisava de alguém de confiança. Fiquei pensando, contando as pessoas que eu conhecia e nas quais confiaria com aquilo. A lista era mais curta do que eu gostaria. Tinha o Antônio Cláudio, dono de mercado no município, homem honesto, mas honesto demais para guardar segredo. Tipo que conta sem querer. Tinha o padre Eustáquio, que ouvia tudo, mas eu não queria envolver padre em coisa assim. Tinha a dona Raimunda, que trabalhava de auxiliar no posto de saúde há 20 anos e que sabia de metade das histórias da região. E tinha o delegado federal que eu não conhecia pessoalmente, mas cujo nome aparecia nas notícias regionais como responsável pela investigação citada no site. Delegado federal em Palmas. Isso era o que o papel dizia. Enchi a caneca de novo e fui para a varanda. O sol estava nascendo agora, devagar, empurrando o cinza do horizonte para cima e colocando laranja no lugar. Os pássaros todos acordando de uma vez. Aquela gritaria do amanhecer do cerrado que parece reunião de condomínio. Duque se espreguiçou, bocejou, me olhou esperando o farelo de sempre. Já vai, disse. Fui buscar o farelo. Quando voltei, ele já estava de pé, balançando o rabo, a fome do cachorro que não entende por que o dono demorou tanto. Servi ele. Fui até o pasto ver o branco. O cavalo veio até mim devagar, a cabeça balançando levemente. Encostei a mão no focinho dele. Ele ficou quieto. Vou precisar de você, falei. Ele bufou, vapor saindo das narinas no ar frio da manhã. Fui de volta para casa. Sentei à mesa, peguei um lápis e um papel em branco e comecei a escrever o que eu ia fazer. Não tudo, só os passos mais próximos. Escrever ajuda a organizar o que a cabeça embaralha quando está com medo. E eu estava com medo. Seria mentira dizer que não estava, mas medo e recuo não são a mesma coisa. Aprendi isso com os anos. Aprendi que às vezes o que parece coragem é só a consciência de que ficar parado dói mais do que andar. Dobrei o papel com meu planejamento. Coloquei no mesmo bolso que o papel dela. 2 papéis. 2 pesos diferentes. Um escrito por ela com mão trêmula e gravidez e medo. Um escrito por mim com lápis e café e a memória de uma escolha errada que eu não pretendia repetir. Lá fora, o sol já estava acima do horizonte. O cerrado estava de ouro e em algum lugar numa caminhonete escura, Fábio Drummond estava acordando também e pensando, com toda certeza, nos próximos passos dele. O sol ainda estava baixo quando ouvi o motor. Não era o som de quem passa na estrada, era o som de quem entra. Aquela diferença sutil que o ouvido aprende depois de anos morando em lugar onde qualquer veículo que chega é visita ou problema. O Duque latiu uma vez, só uma. Depois ficou quieto, o que era pior do que latido contínuo. Latido contínuo é estranho passando. Latido curto e silêncio depois é coisa que parou. Me levantei da mesa devagar. Fui até a janela da sala sem abrir a cortina. Olhei pela fresta. E caminhonete escura estava entrando no terreiro. A mesma de ontem à noite. Mesmas placas, mesma altura, mesma postura de quem não pediu para entrar, mas entrou do mesmo jeito. Parou a uns 15 metros da varanda. O motor ficou ligado por uns 10 segundos depois de parar, aquele tipo de hesitação calculada que não é hesitação nenhuma, é encenação. Depois, desligou. Fábio Drummond desceu do lado do motorista. Dessa vez, havia outro homem no banco do passageiro. Mais jovem, pescoço largo,
braços que não cabiam bem na manga da camisa. Ficou encostado na caminhonete sem se aproximar, mas tampou a saída do terreiro só de estar onde estava. Fui até a porta. Abri antes que batessem. "Bom dia", disse Drummond. O sorriso estava lá, fino, do tipo que não chega nos olhos. "Bom dia. Posso entrar?" Não era pergunta, era protocolo. Ele já estava subindo o primeiro degrau da varanda. Deixei ele entrar. Não porque quis. Porque casa de fazendeiro que não deixa visita entrar é casa de fazendeiro que tem algo para esconder. E eu não queria que ele soubesse o que eu tinha ou não tinha para esconder. Entrou. Ficou de pé no meio da sala, olhando em volta com aquela vagareza de quem está comprando o imóvel. "Quer café?" Ofereci. "Não, obrigado." Virou para mim. "Vim conversar. Tô ouvindo." Ele colocou as mãos no bolso da calça. Postura relaxada que não era relaxada. "Minha esposa está bem. Estável." Falou como se eu tivesse perguntado. "O bebê também, graças a Deus. Fico feliz. Ela passou mal. Calor, pressão baixa, essas coisas." Um gesto de mão como se explicasse chuva. "Acontece com grávida." "Acontece", concordei. Silêncio de alguns segundos. "Ela estava com a bolsa quando você achou ela." Terceira vez que ele perguntava sobre o objeto. Ontem tinham sido 2. Agora era 3. Cada vez com embalagem diferente, mas o mesmo miolo. "Não vi bolsa nenhuma", respondi. "Celular, talvez? Ela anda esquecendo as coisas. Gravidez mexe com a memória." O sorriso de novo, 1 segundo só. "Não vi celular." Ele me olhou, demorado. "Você mora aqui sozinho há quanto tempo?" 7 anos. Desde que perdeu sua esposa. Não era pergunta, era demonstração. Estava me dizendo que tinha feito tarefa de casa, que sabia quem eu era, o que eu tinha perdido. Era o tipo de informação que não serve para conversa, serve para pressão. Segurei o queixo firme. "Isso deve ser pesado", disse ele. "Falso como nota de R$2. Homem sozinho, trabalho duro, sem família por perto." Acostumei. Às vezes, a gente acha que acostumou. Deu um passo de lado, olhou pela janela para o terreiro. Mas aí aparece um problema que a gente não precisava e complica tudo. Estava na frente, sem véu nenhum. Estava me dizendo que eu era o problema que havia aparecido. Fui até a mesa, peguei a caneca de café, tomei um gole sem pressa. Precisava que o corpo não mostrasse o que o peito estava fazendo. "Não me parece que tenho problema nenhum", respondi. Achei uma mulher desmaiada, liguei para a ambulância, cuidei até a ajuda chegar. Isso é o que qualquer um faz. "Claro." Ele virou de volta para mim. E eu vim justamente agradecer isso. Tirou a mão do bolso. Tinha um envelope. Colocou em cima da mesa, do lado da caneca. Não empurrou até mim, só colocou. Deixou ali como quem deixa ração para animal. Longe o suficiente para parecer oferenda, perto o suficiente para parecer armadilha. Uma forma de dizer obrigado pela ajuda. Homem que trabalha sozinho sempre tem gasto. Pausa. E sempre tem coisa que é melhor não complicar. Olhei para o envelope, depois olhei para ele. "Não preciso de ajuda financeira", disse. "Todo mundo precisa em algum momento." Agradece a intenção, mas não. O sorriso sumiu. Não foi raiva que apareceu no lugar. Foi aquela frieza de quem calculou errado e está recalibrando sem mostrar que errou. Pegou o envelope de volta, colocou no bolso. "Como quiser." Caminhou até a porta. Parou com a mão na moldura de costas para mim. "Você tem uma fazenda pequena aqui. Trabalho pesado, renda apertada. Esse tipo de vida é frágil." Não virou para falar. Falou de costas, que é a postura de quem não precisa ver a reação porque já sabe qual vai ser. "Frágil", repetiu. "Qualquer coisa pode mudar." Saiu pela varanda. Desceu os degraus. Entrou na caminhonete. O outro homem entrou no lado do passageiro sem ter saído do lugar onde estava. A caminhonete deu ré, virou,
Saiu pelo mesmo caminho que entrou, devagar, sem pressa. A poeira subiu. Fiquei parado na sala até o som do motor sumir completamente. Duque veio até a porta, me olhou, sentei na cadeira. Coloquei os 2 cotovelos na mesa e a testa nas mãos. Qualquer coisa pode mudar. Não era ameaça de filme. Era ameaça real, do tipo que não deixa testemunha porque não diz nada diretamente. Do tipo que você não pode repetir para ninguém porque vai soar paranoia. Mas eu tinha entendido. E ele sabia que eu tinha entendido. Esse era o ponto. Levantei. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa, tirei a mochila velha que ficava dobrada no fundo. Comecei a colocar o necessário. Roupa para 2 dias, documento, dinheiro em espécie que eu guardava numa lata de biscoito no alto do guarda-roupa. Não era muito. Era o suficiente. Tirei o papel da Isabela do bolso da camisa. Coloquei dentro do documento de identidade, dobrado junto, como se fosse parte do documento. Fui até a cozinha, deixei ração e água fartos para o Duque. Fui até o pasto, dei ração para o Branco, conferi a cerca. O vizinho mais próximo era o seu Valdemar, uns 3 quilômetros pela estrada. Homem de 60 anos, quieto, honesto do jeito que a roça faz as pessoas, sem discurso, só atitude. Precisava ligar para ele. Pedir que olhasse o Branco e o Duque por alguns dias, sem explicar por quê. Voltei para casa. Peguei o telefone fixo, não o celular, o fixo, menos rastreável, mais lento, mais seguro. Liguei para o seu Valdemar. Ele atendeu no segundo toque. Valdemar. Sou o Elias, preciso de um favor. Fala, vizinho. Vou precisar sair por uns 2, 3 dias. Cidade. Pode olhar meus bichos? Pode deixar. Passo lá amanhã cedo. Obrigado. Pausa. Valdemar. Se vier alguém perguntando por mim, você não sabe de nada. Silêncio do outro lado. Seu Valdemar era homem que entendia o que não estava sendo dito. Entendido, respondeu. Simples assim. Desliguei. Fui até a janela, olhei o terreiro vazio. O sol estava subindo rápido agora, aquecendo o cerrado, levantando aquele cheiro de terra e capim seco que é o cheiro da minha vida toda. Palmas, 200 e pouco quilômetros. Não ia de carro. Meu carro era velho demais e conhecido demais na região. Ia de ônibus, saindo do município às 14 horas. Tinha algumas horas ainda. Sentei na varanda. O Duque veio deitar do meu lado. Coloquei a mão no pelo dele, áspero e quente do sol. Pensei na Isabela num leito de hospital em algum lugar. O bebê no ventre, o marido que tinha ido agradecer a mim de manhã e que com certeza já tinha ido agradecer ela de outro jeito. Pensei no coronel Meireles, que amava a filha com aquele amor possessivo de pai antigo e que talvez não soubesse o que o genro fazia quando a porta fechava. Pensei no papel dobrado junto com meu documento e pensei em Lucinha. Como sempre, termino pensando em Lucinha quando o peso fica grande demais para carregar só com o presente. Ela dizia uma coisa quando eu reclamava que o mundo era injusto. Dizia com aquela calma dela que me irritava e me acalmava ao mesmo tempo. Elias, o mundo não precisa ser justo, você precisa. Levantei da varanda, entrei, peguei a mochila, fechei a casa e comecei a andar. O ônibus saía às 14 horas da praça central do município. Cheguei com 40 minutos de antecedência, a pé, pela estrada de trás que passa pelo campo do clube abandonado. Não quis pegar a rua principal. Não quis ser visto saindo com mochila por quem não precisava saber. Paranoia, talvez. Mas homem que recebe visita de manhã com envelope e ameaça velada, aprende rápido a não chamar de paranoia o que é precaução. A praça estava com o movimento de sempre naquele horário. Mercadinho aberto, farmácia, 2 ou 3 carros parados em frente ao banco, crianças saindo da escola do turno da manhã. Aquela vida miúda de cidade pequena que continua igual todo dia, indiferente ao que acontece nas fazendas ao redor. Comprei a passagem em dinheiro. Nome completo era obrigatório no sistema. Não tinha como evitar.
mas paguei em espécie e não conversei além do necessário. Sentei num banco de cimento embaixo do ipê do lado da rodoviária improvisada, que era só uma calçada com cobertura de zinco, e fiquei esperando. Minha cabeça não parava. Ficava voltando para o rosto de Drummond na minha sala, na postura dele, na escolha de mandar recado de costas, sem se dignar a me olhar nos olhos para isso. Era o tipo de homem que aprendeu que poder não precisa ser explícito para funcionar, que ameaça sussurrada assusta mais do que ameaça gritada. Ele tinha razão sobre uma coisa: minha fazenda era frágil, terra arrendada, gado financiado, margem pequena, um ano ruim de chuva e eu estava devendo banco, um problema de saúde sério e eu não tinha reserva suficiente. Ele sabia disso porque tinha feito tarefa de casa, e fazer tarefa de casa sobre fazendeiro de região pequena não é difícil. Todo mundo sabe tudo de todo mundo, é só perguntar nas pessoas certas. Mas fragilidade financeira não é o mesmo que fragilidade de caráter. Isso eu sabia, ou precisava acreditar que sabia. O ônibus chegou com 5 minutos de atraso, velho, com ar-condicionado que funcionava pela metade. Entrei, escolhi assento do lado da janela no meio do veículo, nem na frente nem atrás. Coloquei a mochila no colo. O ônibus encheu aos poucos. Trabalhadores, estudantes, uma senhora com 2 sacolas de compra, um homem de terno que dormiu antes mesmo de sairmos. Ninguém que eu reconhecesse, ninguém que parecesse me reconhecer. Saímos às 14h12. A estrada saindo do município era pavimentada, mas estreita, ladeada de cerrado dos 2 lados. Aquelas árvores tortas de casca grossa que parecem esculpidas por alguém que não tinha pressa. Ipês amarelos ainda com flor, alguns. Cajueiros velhos inclinados pelo vento de anos. Eu conhecia cada curva daquela estrada. Tinha percorrido ela de carro, de moto, de carona em caminhão, nos primeiros anos quando ainda estava me estabelecendo na região. Antes de Lucinha. Antes de tudo virar rotina. Agora estava percorrendo ela com documento falso no bolso. Não falso, correto, mas com papel escondido dentro que não era meu e que valia mais do que qualquer coisa que eu possuía. Apoiei a cabeça no vidro. O cerrado passava rápido do lado de fora. Pensei em ligar para o hospital antes de sair. Não tinha feito isso. Não sabia em qual hospital tinham levado a Isabela. A ambulância podia ter ido para o município, podia ter seguido para a cidade maior, dependendo da gravidade. E mesmo que soubesse, ligar perguntando por ela era deixar rastro. O que eu sabia era que ela estava viva quando saiu daqui, que o bebê estava vivo, que Drummond tinha ido ao hospital, certamente, e que estava controlando o acesso a ela. Ela estava presa de um jeito diferente do de antes. Antes era cerrado e perigo. Agora era leito de hospital e marido do lado. O papel era a única coisa que podava o poder dele. Enquanto aquele papel existisse em mãos que não eram as dele, havia algo fora do controle. E homem como Fábio Drummond não tolera nada fora do controle. O ônibus parou num posto de gasolina depois de uns 40 minutos. Parada de 10 minutos, disse o motorista. Desci, fui até o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho manchado acima da pia. 53 anos. Rosto curtido de sol e vento. Mãos que construíram cerca, vacinaram gado, enterraram mulher. Homem que não tinha nada de herói e sabia disso com clareza. Mas estava aqui. De volta ao ônibus, a viagem seguiu. O cerrado foi cedendo aos poucos para a paisagem mais aberta, aqueles chapadões de Tocantins onde o horizonte parece recuar quanto mais você avança. Céu largo, azul pesado, aquele tipo de beleza que não tem testemunha suficiente. Perto das 16 horas, quando o sol já estava inclinando e tingindo tudo de dourado lateral, o celular vibrou. Número desconhecido. Fiquei olhando para a tela por 3 vibrações. Depois atendi. Elias Borges, voz feminina. Firme. Quem fala? Meu nome é doutora Conceição Veras. Sou delegada federal em Palmas.
Preciso conversar com o senhor sobre uma ocorrência de ontem à noite no município de... Ela disse o nome do meu município. Meu coração acelerou. Segurei o telefone com mais força. Como a senhora conseguiu meu número? Isabela Drummond pediu que eu entrasse em contato. Ela recuperou a consciência hoje cedo. Pausa. Ela disse que o senhor tem algo que pertence a ela. Fiquei quieto por alguns segundos. O ônibus balançou numa curva. Onde a senhora está agora? Perguntei. Em Palmas, na delegacia. Eu também estou indo para Palmas. Silêncio do outro lado. Depois, quando chega? Umas 18h30. Eu mando o endereço. Outra pausa menor. Senhor Elias, o senhor fez a coisa certa. Continue fazendo. Desliguei. Fiquei olhando pela janela por um tempo. O cerrado lá fora, imenso, indiferente. Aquele mundo vegetal que existe há milênios antes de qualquer briga de homem e vai existir depois. Ela tinha acordado. Tinha pedido que entrassem em contato comigo, o que significava que ela sabia que eu tinha o papel, que tinha confiado nisso mesmo inconsciente, mesmo com a mão fechada no chão seco do pasto. Ela tinha me escolhido sem me conhecer direito, ou me conhecia de algum jeito que eu não sabia, ou simplesmente não havia mais ninguém. As duas possibilidades eram pesadas do mesmo jeito. O telefone vibrou de novo. Era uma mensagem com endereço. Delegacia Regional Federal, Centro de Palmas. E abaixo do endereço, uma linha só. Venha direto. Não comente com ninguém. Guardei o telefone no bolso. Do mesmo lado do documento, do mesmo lado do papel, o sol continuava descendo do lado de fora. As sombras das árvores tortas do cerrado se alongavam na direção leste. Aqueles dedos de sombra que a tarde faz quando está indo embora. 2 horas ainda de viagem. Fiquei olhando para o horizonte e pensando que às vezes a vida inteira de um homem cabe em 2 dias. Que às vezes você passa 7 anos construindo rotina e silêncio e distância de tudo. E aí um cavalo para, um cachorro corre, um grupo de bois forma círculo num pasto. E em 48 horas você está num ônibus com prova de crime no bolso, indo encontrar delegada federal. Pensei em Lucinha de novo. Ela teria gostado disso? Não do perigo, do movimento, do fato de que eu estava agindo em vez de parar. Ela sempre disse que meu maior defeito era a imobilidade. Não preguiça, não covardia, mas aquela imobilidade específica de quem tem medo de que agir piore as coisas. Elias, às vezes piora mesmo, mas parado também piora. Pelo menos em movimento você escolheu. Escolhi. O ônibus desceu uma ladeira longa, cruzou uma ponte sobre Rio Barrento, subiu do outro lado. Lá no alto, a cidade começou a aparecer no horizonte, torres de edifício, caixa d'água, aquela silhueta urbana que parece estranha depois de horas de cerrado aberto. Palmas. Cidade nova, planejada, aquela geometria de avenidas largas que não tem a memória torta das cidades velhas. Eu não gostava muito de cidade grande, muito asfalto, pouca terra, muita gente perto e menos conversa do que no campo. Mas era onde eu precisava estar. O ônibus entrou na rodoviária às 18h23. Desci. O calor de Palmas era diferente do calor da minha região, mais úmido, mais grudento, o tipo que a cidade retém no asfalto e devolve na cara da gente. Peguei o telefone, abri o endereço, chamei táxi. Dentro do táxi, olhei pela janela as avenidas largas passando. Comércio, escola, hospital, posto de gasolina, a vida urbana na sua versão planejada. O motorista tentou conversa. Eu respondi com monossílabos educados até ele desistir. 10 minutos depois, o táxi parou em frente a um prédio de 3 andares, fachada bege, placa discreta do lado da porta. Delegacia de Polícia Federal, Regional Palmas, TO. Paguei, desci. Fiquei 1 segundo na calçada, a mochila no ombro, olhando para a porta. 7 anos de silêncio e rotina. 7 anos de acordar cedo, tratar gado, consertar cerca, dormir com o rádio ligando, porque o silêncio ficava pesado demais. E agora estava aqui,
com um papel no bolso que uma mulher grávida tinha guardado na mão fechada antes de cair no chão seco do meu pasto. Entrei. A recepção era fria de ar-condicionado e silenciosa. Balcão de vidro, um agente fardado do outro lado, câmeras nos cantos do teto. Aquele cheiro de repartição pública, papel, plástico, desinfetante, que é igual em todo lugar do país, não importa o estado. Me aproximei do balcão. Elias Borges, a doutora Conceição Veras está esperando. O agente me olhou por um segundo, checou alguma coisa na tela, pegou o telefone, falou baixo. Depois indicou uma cadeira. Aguarda um momento. Sentei. Coloquei a mochila no colo de novo. Velha mania de não largar o que é importante. A sala de espera tinha 2 outras pessoas. Um homem de camisa polo que mexia no celular sem parar e uma mulher mais velha com expressão de quem está esperando há tempo demais. Nenhum dos dois me olhou. Fiquei olhando para o corredor à esquerda do balcão. Porta fechada no fundo. Luz acesa embaixo da soleira. 5 minutos depois, a porta abriu. A mulher que saiu tinha uns 45 anos, estatura média, cabelo preto preso com grampos simples. Calça social, blusa branca, crachá no pescoço. Andava com aquela firmeza de quem não apressou o passo, mas chegou antes de todo mundo. Senhor Elias, estendeu a mão. Levantei, apertei. Aperto firme, olho no olho. Doutora, por aqui. Segurei atrás dela pelo corredor. Entramos numa sala pequena. Mesa, 4 cadeiras, janela com persiana fechada, gravador sobre a mesa e uma pasta fina do lado. Sem computador, sem pilha de papel. O tipo de sala que existe para conversa que precisa de testemunha, mas não de plateia. Sentei do lado oposto a ela. Ela abriu a pasta, tirou uma folha, colocou sobre a mesa sem me mostrar o conteúdo. Vou ser direta, Sr. Elias. Isabela Drummond está em estado estável num hospital aqui em Palmas. Ela foi transferida esta manhã a pedido dela. Ela é maior, tem direito. O marido tentou impedir a transferência. Não conseguiu. Pausa. Ela entrou em contato com esta delegacia às 11 da manhã de hoje por telefone e relatou o que aconteceu nos últimos dias, incluindo o senhor. O que ela disse sobre mim, que o senhor a encontrou, que cuidou dela e que provavelmente estava com um documento que ela havia escondido antes de desmaiar. Coloquei a mão no bolso. Tirei o documento de identidade, abri, retirei o papel dobrado, coloquei sobre a mesa. A delegada olhou para o papel, não pegou imediatamente. O senhor leu? Li. E o senhor sabe o que está aqui? Sei que tem o nome de Fábio Drummond, datas, valores e o nome de propriedades. E sei que ela pediu para trazer aqui especificamente. Parei. O resto é trabalho de vocês, não meu. Ela pegou o papel com cuidado, desdobrou devagar, leu em silêncio. O rosto não mudou durante a leitura, aquela contenção profissional que serve de armadura. Quando terminou, redobrou e colocou dentro de um saco plástico transparente que tirou da pasta. Precisamos do seu depoimento formal. O que viu, o que ouviu, a visita que recebeu hoje de manhã. Tudo. Posso dar isso. Vai demorar algumas horas. Tenho tempo. Ela me olhou por um momento. Não era desconfiança. Era avaliação. O tipo de olhar que mede o que uma pessoa é antes de decidir o quanto pode contar. Fábio Drummond tem advogado em 3 estados, disse ela, e tem relacionamento com 2 autoridades municipais na sua região que estão no nosso radar há algum tempo. O que está nesse papel, combinado com o que Isabela relatou, é suficiente para a abertura de investigação formal. Mas isso leva tempo e exige cuidado. Ele foi na minha casa essa manhã, disse, com um homem de pescoço largo esperando no terreiro. Ofereceu o envelope. Quando recusei, disse que minha fazenda era frágil e que qualquer coisa pode mudar. A delegada não piscou. O senhor tem alguma gravação ou testemunha dessa visita? Não, só eu. E o senhor está disposto a assinar depoimento declarando isso? Estou.
Ela anotou algo na folha dela. Depois levantou. Vou buscar meu assistente para conduzir o termo. O senhor quer água, café? Café, se tiver. Saiu. Fiquei sozinho na sala por alguns minutos. Olhei para o saco plástico com o papel lá dentro. Aquele papel que tinha dormido no meu bolso, que tinha viajado 200 quilômetros dentro do meu documento, que uma mulher grávida tinha segurado na mão fechada enquanto o sol batia nela no chão do meu pasto. Agora estava ali, em mãos que tinham poder e treinamento para fazer algo com ele. Eu tinha feito minha parte, mas sabia que fazer parte não significa que acabou. Significa que entrou num processo que não controlo mais. A delegada voltou com um homem jovem, assistente, bloco de notas, caneta e um copo de café. Tomei o café. Depois passei a hora e meia seguinte falando. Tudo na ordem que aconteceu. O branco parando na estrada, o gado em círculo, ela no chão, as marcas no braço, o papel na mão fechada, a ambulância, a caminhonete. O homem que perguntou sobre objetos sem perguntar sobre vida. A visita da manhã seguinte. O envelope. As palavras ditas de costas. O assistente anotava. A delegada às vezes interrompia com pergunta precisa. Horário exato, direção que a caminhonete saiu, cor do envelope, palavras exatas da ameaça. Eu respondia com o que lembrava. Não inventei, não exagerei. Homem de roça aprende cedo que mentira cresce torta e derruba quem plantou. Quando terminou, assinei o termo, 3 páginas. A delegada assinou como testemunha. O assistente saiu. Ficamos nós dois de novo. E agora? Perguntei. Agora o senhor volta para casa e age com normalidade. Ela cruzou os braços sobre a mesa. Não comenta com ninguém o que trouxe ou o que declarou aqui. Não confronta Drummond. Não muda a rotina de forma visível. E se ele voltar? Se houver qualquer abordagem, o senhor liga direto para este número. Empurrou um cartão. A qualquer hora. Peguei o cartão. Li o número. Guardei. A Isabela, disse. Ela está segura? A delegada demorou 1 segundo antes de responder. Temos um agente no corredor do hospital desde as 2 da tarde. Pausa. Ela pediu para saber se o senhor estava bem. Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei quieto por um momento. Pode dizer que estou. A delegada assentiu. Se levantou, estendeu a mão de novo. O senhor fez a coisa certa, senhor Elias. Não foi fácil. E eu sei disso. Apertei a mão dela. Não foi. Concordei. Saí pela porta do corredor, atravessei a recepção. Saí para o calor da noite de Palmas. A cidade estava acesa. Postes, faróis, comércio ainda aberto. Aquele movimento que cidade grande mantém quando o campo já dormiu há horas. Fui andando devagar pela calçada até encontrar um banco de praça. Sentei. Coloquei a mochila ao lado. O céu de Palmas não tem as estrelas que o céu da minha fazenda tem. A luz da cidade come as estrelas. Fica um azul escuro e vazio que não é noite de verdade. Mas havia uma lua, minguante, inclinada, daquele branco amarelado de lua que está quase indo embora. Fiquei olhando para ela por um tempo. Tinha entrado naquela delegacia com o peso de tudo aquilo sobre o peito. Saí ainda carregando peso, porque não tinha acabado. A delegada tinha deixado claro que não tinha acabado. Mas era outro tipo de peso. Não o peso de quem segura sozinho. O peso de quem passou adiante o que precisava ser passado. Tem diferença. Tirei o celular, abri o contato do seu Valdemar. Mandei mensagem curta. Tá bem por aí? Ele respondeu em menos de 1 minuto. Tudo certo. Passei lá, os bichos tão bem. Guardei o celular. Precisava de lugar para dormir. Tinha dinheiro para uma pousada simples. Amanhã cedo pegava o primeiro ônibus de volta. Mas fiquei mais um pouco no banco, pensando na Isabela num quarto de hospital, com agente federal no corredor, pensando no bebê que ainda nem tinha nome que eu soubesse.
pensando no coronel Meireles, que talvez ainda não soubesse o que o genro fazia, pensando em Fábio Drummond, que ia acordar amanhã sem saber que o papel já estava em outras mãos. Ainda ia ser difícil. Eu sabia disso. Processo leva tempo. Advogado bom compra tempo. Homem com dinheiro e relação compra mais tempo ainda. Antes de qualquer consequência cair sobre Drummond, ia chover e secar muitas vezes. Mas o papel estava ali. O depoimento estava assinado. Isabela estava viva e falando. Era o suficiente por hoje. Me levantei, coloquei a mochila no ombro. Fui andando pela calçada em direção às luzes da cidade, procurando placa de pousada. A lua minguante seguia lá em cima, do jeito que lua faz, sem se importar com o que acontece embaixo dela, cumprindo seu ciclo com a indiferença antiga dos astros. E eu caminhei. Dormi num quarto de pousada pequena perto da rodoviária. Cama dura, lençol de algodão grosso, ventilador de teto que chiava numa frequência constante que acabou virando silêncio de tanto que ouvi. O tipo de lugar que não tem nada além do necessário. E às vezes, o necessário é exatamente o que basta. Deitei com a roupa, só tirei o coturno, fiquei olhando para o teto até o cansaço ser maior que o pensamento. Dormiu quando dormiu. Acordei às 5h20 sem despertador. Velha herança da roça. O corpo aprende a hora e não esquece mais, não importa onde você esteja. Em Palmas, em Brasília, no fim do mundo, 5 e pouco o olho abre sozinho. Fui até o banheiro. Me lavei. Me olhei no espelho de novo. Dessa vez com menos peso nos olhos do que na manhã anterior. Não aliviado, não tranquilo, mas de outra forma. Como quem desceu um saco pesado das costas e ainda sente o peso pelo hábito, mas sabe que as mãos estão livres. Desci, paguei a diária em dinheiro, agradeci à senhora da recepção que me ofereceu biscoito de polvilho e café sem ser pedido. Comi de pé, encostado no balcão. O biscoito era bom. Café era forte. Às vezes, isso é o suficiente para um dia começar com dignidade. O primeiro ônibus saía às 6h40. Cheguei na rodoviária com tempo. Comprei passagem. Sentei na fila de embarque e fiquei olhando as pessoas chegarem. Trabalhadores madrugadores, uma família com criança ainda sonolenta no colo da mãe, um rapaz com guitarra no estojo tentando não bater em ninguém. O celular vibrou. Número da delegada. Atendi rápido. Bom dia, senhor Elias. Doutora, precisava te informar. Fábio Drummond foi notificado esta madrugada. Medida cautelar. Proibição de se aproximar de Isabela e de deixar o estado. Pausa. Ele tem advogado que já entrou com recurso, mas a medida está válida por enquanto. Ele sabe do depoimento? Sabe que há depoimento, não sabe o conteúdo completo ainda. Outra pausa. Senhor Elias, o nome do senhor vai aparecer no processo eventualmente. Não tem como evitar. O senhor precisa estar ciente disso. Fiquei quieto um momento. Olhei para o movimento da rodoviária. Eu sei, respondi. Se houver qualquer aproximação dele ou de alguém ligado a ele, o senhor liga imediatamente. O ligo. Isabela pediu que eu agradecesse, pessoalmente. A voz da delegada não era sentimental, era factual, mas havia alguma coisa nela. Ela disse que sabia que era pedir demais de um estranho. Segurei o telefone com mais força por um segundo. Pode dizer para ela que não era estranho nenhum, era só o que precisava ser feito. A delegada desligou sem mais cerimônia. Do jeito dela, direta, sem enfeite. Embarquei no ônibus. Mesmo tipo de veículo da ida. Talvez o mesmo motorista, não prestei atenção. Sentei do lado da janela, mesma posição do costume. O ônibus saiu pontualmente às 6h40. Palmas ficou para trás. A cidade com suas avenidas largas e seus prédios planejados e seu céu sem estrelas suficientes. Não tenho nada contra Palmas. Só não é o meu lugar. O cerrado foi aparecendo aos poucos, devolvido pela estrada, aquele mundo vegetal que não pede licença para ser imenso.
Fiquei olhando pela janela com aquela atenção vazia de quem deixou o pensamento ir junto com a paisagem. Pensei no processo. No nome do Senhor vai aparecer eventualmente. Na minha fazenda, frágil como Drummond tinha dito. Nas cercas que precisavam de conserto no pasto do fundo. No financiamento do gado que vencia em março do ano que vem. Pensei em tudo isso com a frieza possível, não ignorando, só colocando no tamanho real. Problema de homem pobre é problema de homem pobre. Existe, pesa, mas não mata enquanto você não deixa que mate. O ônibus parou no mesmo posto de gasolina da ida, parada de 10 minutos. Desci, tomei água na torneira do banheiro, me molhei no rosto. O calor estava subindo rápido. Às 8 da manhã já tinha aquela temperatura de quem não vai dar trégua. De volta ao ônibus, dormitei por um trecho, não sono fundo. Aquele sono raso de passageiro que não descansa de verdade, mas deixa o corpo quieto por um tempo. Acordei quando o ônibus entrou na estrada de terra que anunciava a proximidade do município. O asfalto acabando é como fronteira. Do lado de cá, o mundo que eu conheço. Cheguei às 11h20 da manhã. A praça estava com o mesmo movimento de sempre. O mesmo IP, a mesma farmácia, os mesmos carros. Como se 2 dias não tivessem passado. Como se nada tivesse mudado. Só eu sabia o que tinha mudado. Fui andando até a rua de trás. O mesmo caminho de antes. Não porque era necessário agora. Drummond sabia que eu existia, sabia onde eu morava, cautela de rota já não mudava isso. Mas virou instinto nesses 2 dias e instinto demora para sair. Parei no açougue do seu Geraldo no caminho, comprei carne. Parei na venda, comprei feijão, arroz, fubá, coisas básicas. A vida que continua sendo vida. O seu Geraldo perguntou se eu tinha viajado. Fazia tempo que não aparecia. Disse que fui resolver umas coisas na cidade. Ele não perguntou mais. Homem de roça entende que tem resposta que é fronteira. Peguei a estrada de terra da fazenda a pé, a mochila no ombro e as sacolas nas mãos. 3 quilômetros, 40 minutos de caminhada no calor do meio-dia. Não chamei táxi, não pedi carona. Precisava desses 40 minutos. Precisava do cheiro da poeira, do som das cigarras, da textura da estrada embaixo do coturno. Precisava que o corpo chegasse em casa antes que a cabeça. No meio do caminho, o Duque apareceu. Veio de dentro do mato do lado esquerdo, como se tivesse me esperando ali. Sei que não estava. Cachorro não tem esse tipo de paciência. Mas coincidências às vezes parecem mais do que são e a gente deixa parecer porque precisa. Ele latiu uma vez, pulou, veio farejando a sacola de carne com aquela falta de discrição característica. Tô de volta, disse para ele. Ele não ligou para o que eu disse. Ligou para a sacola. Cheguei na sede pouco depois. A casa estava como deixei, porta trancada, janela fechada, o cobertor que eu usara para carregar a Isabela ainda dobrado em cima do banco da varanda, esquecido no movimento da saída. Destranquei, entrei. O cheiro de casa, madeira velha, couro, aquele cheiro específico que cada casa desenvolve com os anos de quem mora nela. Lucinha dizia que casa tem cheiro de família. Depois que ela foi, o cheiro mudou. Ficou mais fechado, mais quieto. Coloquei as sacolas na cozinha. Peguei a mochila para o quarto, joguei na cama. Fui até o pasto. O branco estava no canto de sombra do pasto de baixo, embaixo de um pé de buriti velho. Me viu chegar e ficou parado, esperando. Me aproximei. Coloquei a mão no focinho dele. Ele bufou. Aquele bufar de reconhecimento que não é euforia, é só confirmação. Você foi, voltou, tudo bem. Tudo bem, disse. Fiquei ali por um tempo, a mão no pescoço do cavalo, ouvindo o cerrado ao redor. As cigarras em coro, o vento passando pelas folhas do buriti, um pássaro que eu não reconhecia cantando lá do alto de alguma árvore. Sons normais, sons de sempre. Mas eu os ouvia diferente agora. Não com aquela surdez de rotina que a gente desenvolve quando ouve a mesma coisa por anos demais. Ouvia com atenção,
como se o cerrado estivesse dizendo alguma coisa que eu tinha ficado 2 dias sem ouvir. Voltei para casa, fiz almoço, feijão simples, arroz, a carne grelhada na chapa. Comi devagar, sem pressa, na mesa da cozinha com a janela aberta para o terreiro. O Duque ficou do lado de fora, a cabeça apoiada no batente inferior da janela, os olhos acompanhando cada garfada com aquela esperança constante de cachorro que nunca aprende que não vai ganhar da mesa. Não vai dar, disse. Ele ficou do mesmo jeito, esperançoso e irredutível. Depois do almoço, fui até a varanda. Sentei na cadeira de balanço que era de Lucinha. Eu nunca sentei muito nela enquanto ela estava viva, por isso mesmo uso hoje. Fica parecendo que guardei o lugar para quando precisasse mais. O sol da tarde estava forte, batendo de frente na varanda, mas havia sombra suficiente na cadeira. Fiquei olhando para o terreiro, para o portão de madeira no fundo, para a estrada de terra que sumia na curva entre 2 pés de pequi, esperando, não com medo, com atenção. Porque a delegada tinha dito, medida cautelar válida por enquanto. Por enquanto era a palavra que tinha prazo. E advogado bom compra prazo como quem compra tempo no mercado, aos pedaços, negociados, sem pressa. Drummond ia continuar existindo. Ia continuar sendo homem de postura firme e olho frio. O processo ia demorar. Meu nome ia aparecer nos autos, e entre hoje e qualquer resolução, a vida na fazenda tinha que continuar sendo vida de fazenda. Gado, cerca, ração, levantar cedo, dormir tarde. A rotina que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, nos 7 anos de depois de Lucinha. Só que agora, a rotina tinha ganhado algo que não tinha antes. Não era exatamente paz. Não era alívio completo. Era um fio de sentido, fininho, frágil ainda, mas presente. Como aqueles primeiros brotos que aparecem no cerrado logo depois da queimada, quando a terra ainda está preta e quente e parece que nada vai voltar a crescer. E aí aparece o primeiro verde, pequeno, mas verde. O balanço da cadeira foi me levando devagar. O calor do sol na frente dos pés, o cerrado cantando seu canto de sempre. Fechei os olhos por um momento e pela primeira vez em 2 dias, talvez em mais tempo do que isso, respirei fundo sem sentir o peito resistir. Setembro chegou com chuva, não a chuva tímida de outubro que o cerrado usa para avisar que a seca vai acabar. Chuva de verdade, aquela que cai de uma vez, que enche vala, que faz o rio barrento subir e o capim ficar verde da noite para o dia, como se a terra tivesse estado com sede o tempo todo e nunca tivesse dito. Eu estava no pasto quando começou. Sem aviso, sem nuvem prévia que eu tivesse notado. O cheiro chegou primeiro. Aquele cheiro de terra molhada, que é o cheiro mais antigo que conheço, que me leva de volta à infância no Piauí num segundo, antes mesmo de eu pensar nisso. Depois veio a água. Fiquei parado no meio do pasto, deixando a chuva cair. O branco do meu lado, as orelhas baixas, resignado e tranquilo como animal que aprendeu que chuva é só chuva. Fiquei encharcado em 2 minutos, não me movi. Tinha razão para estar ali. Ia checar a cerca do pasto novo. Ampliei o arrendamento em agosto, mais 15 hectares. Mas a cerca podia esperar. Aquela chuva não podia. Nos 5 meses desde aquela tarde de março, muita coisa tinha acontecido devagar, do jeito que as coisas importantes costumam acontecer. Sem barulho, sem data marcada. Só o peso acumulando até virar resultado. Fábio Drummond tinha sido indiciado em julho. Soube pela delegada Conceição, que ligava a cada 3 ou 4 semanas com atualização curta, profissional, sem drama. Indiciamento por violência doméstica, coação e participação em esquema de arrendamento irregular de terra pública. O papel da Isabela tinha sido peça central, combinado com documentos que a investigação foi levantando depois que a porta abriu. Advogado dele ainda trabalhava. Processo ainda corria. Mas o indiciamento era real e público.
E nome de homem, quando aparece em processo federal numa cidade pequena, é nome que muda de status rapidamente. A fazenda do Coronel Meireles ficou quieta nesses meses. Não houve mais visita, não houve mais caminhonete no terreiro. O envelope que Drummond tinha tentado me dar não voltou de outra forma. Não sei se foi porque a delegacia deixou claro que eu estava sob atenção. Não sei se foi porque o coronel, quando soube do que o genro tinha feito com a filha, segurou o lado dele. Talvez as duas coisas juntas. O que sei é que a ameaça velada de março não se concretizou. A fazenda continuou frágil do mesmo jeito que sempre foi. E eu continuei levantando cedo, tratando gado, consertando cerca. Frágil, mas de pé. A chuva estava diminuindo. Aquela transição rápida que chuva de setembro faz, chega forte, fica uns 20 minutos, vai embora como se tivesse cumprido uma obrigação. Comecei a andar de volta para a sede. O branco vinha atrás, as patas afundando levemente na terra úmida, deixando marcas redondas no barro que a chuva fazia do chão seco. Pensei na Isabela. Ela tinha ligado 2 vezes para mim desde março. A primeira em maio, quando o indiciamento ainda estava sendo preparado. Voz firme, mais firme do que eu esperava de alguém que tinha passado pelo que ela passou. Agradeceu. Eu disse o que disse para a delegada, que não era para agradecer, era o que precisava ser feito. Ela ficou quieta um momento, depois disse: "Tem gente que vê o que precisa ser feito e passa direto. O senhor não passou." Não soube o que responder. Fiquei quieto também. Ela falou que estava morando com o pai. O coronel, que ao saber do que havia acontecido, expulsou o genro da fazenda numa semana. Não sei os detalhes desse encontro. Não preciso saber. Alguns acertos de família acontecem em silêncio e ficam lá. A segunda ligação foi em agosto, mais curta. Ela disse que o bebê estava bem, que a gravidez estava sem complicação, que o parto estava previsto para novembro. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. Ela disse obrigada de novo. Diferente dessa vez, sem a formalidade da primeira. Mais simples. Como quem agradece ao vizinho que ajudou a carregar coisa pesada. Gostei mais dessa. Cheguei na sede. O Duque me esperava na varanda, molhado também. Tinha ficado do lado de fora durante a chuva por teimosia própria. "Bicho sem juízo", disse. Ele balançou o rabo, concordando ou discordando, impossível saber. Entrei, troquei de roupa, fiz café. Fiquei na janela da cozinha com a caneca, olhando o terreiro escorrendo água, as poças formando nos lugares de sempre, aquelas irregularidades do chão que a gente aprende ao longo dos anos e já sabe onde vai acumular. Lucinha tinha um lugar favorito de olhar a chuva. Era a janela do quarto, do lado esquerdo, que dava para o pomar pequeno que ela mesma plantou. Manga, goiaba, um pé de jaca que nunca deu jaca, mas ela não cortava porque tinha esperança. O pomar ainda estava lá. A jaca não tinha dado fruto ainda. Eu cuidava. Não sei bem porquê nos primeiros anos. Depois fui entendendo. Era uma forma de conversa, de manter um fio aberto para algo que já foi. 7 anos, quase 8. Tinha semanas que eu ficava sem pensar nela o dia inteiro. E depois ficava com culpa de não ter pensado. E depois aprendi que culpa assim é só o luto, tentando se manter relevante num peito que estava, devagar, encontrando outros jeitos de estar vivo. Não era alegria. Não era superação. Palavra que sempre me soou falsa, como se a perda fosse obstáculo de corrida que você passa por cima. Era outra coisa, um acomodamento honesto, uma forma de carregar que não machuca a coluna. Tomei o café, lavei a caneca, fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda, tirei o cartão da delegada Conceição. Liso, simples, só nome e número. Fiquei olhando para ele por um momento. Depois coloquei de volta. Não precisava ligar, só quis ver que estava ali. Fui até a varanda de novo. O Duque tinha entrado sem permissão e estava enrolado no canto, fingindo que era invisível.
Eu tô vendo você. Ele fechou os olhos, aprofundando a ficção. Sentei na cadeira de Lucinha, o balanço devagar, o cheiro de terra molhada ainda no ar. Os pássaros voltando depois da chuva, com aquela bagunça sonora de quem retoma a conversa interrompida. O cerrado estava verde escuro agora. Aquela cor que a vegetação fica depois da primeira chuva boa, mais viva do que no resto do ano, como se a chuva tivesse lembrado para cada folha que ela ainda estava viva. Pensei naquele dia de março, no branco parando sozinho na estrada, no gado em círculo, no silêncio que avisava antes de eu saber o que estava sendo avisado. Pensei no papel dobrado dentro do meu documento, no rosto da delegada lendo aquelas linhas miúdas escritas com mão trêmula. Na assinatura do meu depoimento, 3 páginas de tudo que vi, tudo que ouvi, tudo que Drummond disse de costas, achando que era suficiente. Pensei em Lucinha chegando tarde, na febre que virou sepse, naquele corredor de hospital onde eu fiquei parado por tempo demais antes de entender o tamanho do que estava acontecendo. Não me perdoei completamente por isso. Acho que nunca vou, mas aprendi que culpa sem uso é só peso morto, e peso morto cansa sem construir nada. Naquele dia de março, quando me ajoelhei do lado da Isabela no pasto e murmurei, dessa vez não. Não era heroísmo. Era só um homem que conhecia o sabor amargo de ter chegado tarde e não queria provar de novo. Às vezes, a coisa certa não é grande. Não tem discurso, não tem plateia. É só um fazendeiro velho descendo do cavalo branco no meio do cerrado porque o bicho parou sozinho e o instinto disse que havia algo errado. É só 2 dedos no pescoço procurando pulso. É só um papel guardado no bolso e uma mentira dita com a cara limpa para quem não merecia a verdade. É só não passar direto. O sol estava voltando agora, tímido, aparecendo entre as nuvens que a chuva deixou. Aquela luz de depois de chuva que é diferente de todas as outras. Mais clara, mais limpa, como se o ar tivesse sido lavado e a cor das coisas reposta. O branco apareceu no portão do pasto, a cabeça balançando devagar. Brilhava mais do que de costume com o pelo molhado e o sol de volta. Bicho bonito, me levantei da cadeira. Fui até o portão, abri, encostei a mão no pescoço dele. Ele ficou quieto, como sempre. Obrigado, falei. Ele bufou. Não era resposta para mim, era só bufar de cavalo. Mas recebi do mesmo jeito. Fui buscar o cabresto. Ia dar uma volta pelo pasto novo, checar a cerca que a chuva às vezes afrouxava nos mourões mais velhos. Trabalho de sempre, do dia de sempre. Mas quando montei e o branco começou a andar devagar pela estrada de terra vermelha que a chuva havia escurecido, eu senti diferente. Não sei explicar direito. O cerrado era o mesmo, o calor voltando, as cigarras recomeçando o coro, a poeira que logo ia voltar quando o chão secasse. Tudo igual, só eu diferente. Um pouco menos fechado, um pouco menos endurecido naquele endurecimento específico de quem se protegeu por tempo demais de coisas que não eram perigo. Só vida passando. Em novembro ia nascer uma criança. Eu não ia conhecer essa criança. Não era da minha família, não era da minha história, além dessa esquina em que os caminhos se cruzaram por acaso e destino juntos. Mas essa criança ia nascer porque um cavalo parou sozinho numa tarde de março, porque um cachorro farejou o ar e correu, porque um grupo de bois formou círculo ao redor de alguém que precisava de proteção, porque às vezes o mundo, que não é justo, encontra jeito de ser exato. O branco seguiu pelo pasto, o duque atrás, troteando, a língua de fora, e o cerrado ao redor, imenso, antigo, cheio de silêncios que às vezes avisam e às vezes apenas existem, foi abrindo espaço para a gente passar, como sempre fez, como sempre vai fazer.